Entrevista com Luana Pisterso Mendonça Romão, estudante do quarto ano do curso de História da Unesp de Assis. Luana, como surgiu o movimento que você lidera para resgatar a memória e a história de Helenira Rezende de Souza Nazaré, que foi morta na guerrilha do Araguaia na luta contra a ditadura? Como surgiu esse movimento? Então, nós somos em um grupo de estagiários que trabalhava dentro da escola Clibas. E ali dentro a gente sempre soube da existência do que era chamado pela escola de memorial, né? Que seria o que supostamente seria onde a escola guardaria seus documentos de memória de toda a história do Clibas, assim. E uma das minhas supervisoras do meu estágio comentou comigo que era para eu ir visitar o memorial e conhecer o memorial e ver a situação em que o memorial se encontrava. E se eu conseguisse resgatar dali alguma documentação da Helenira, porque a gente estava querendo levar isso para a sala de aula, né? Mostrar para os nossos alunos do estágio, mostrar para os nossos alunos de sala de aula a história da Helenira Rezende, porque ela estava ali naquela escola. E não fazia sentido a gente dar uma aula de ditadura militar, por exemplo, e não falar dela. E aí eu entrei sozinha na sala do memorial e me deparei com uma sala que não tinha nada que remetia-se a um memorial, ou a um museu, ou a nada que fizesse o resguarde da história documental da escola. Né? Com o passar das direções e com o passar dos anos, aquela sala não era mais um memorial. Ela se tornou um arquivo morto ou só uma sala de guardar outros documentos que não importavam mais para a atualidade. Né? E aí eu achei que era extremamente necessário fazer uma restauração daquela sala em seu geral mesmo, até na limpeza dela, para tentar tirar dali alguma coisa da Helenira. Então, esse trabalho ele perdurou por 2 anos e meio. Então, a gente mantinha uma rotação de estagiários, no qual eu e mais um companheiro da faculdade, o Alisson Costa, ficávamos fixos liderando esses estagiários e a gente fazia um trabalho braçal mesmo, de limpar, arrastar móveis, pegar caixa, revirar todas as fotos da escola, todos os documentos, todos os pontos da escola de anos e anos anteriores e tentar achar alguma coisa da Helenira. E no final das contas a gente não encontrou nada, né? Então o nosso grupo começou um novo movimento, que foi esse movimento de pegar o memorial, organizá-lo novamente e agora começar a inserir a documentação da Helenira, que nem estava na escola. Né? Eu só fui conseguir essa documentação depois. Depois que eu consegui a documentação, a gente reinaugurou um outro grupo que começou a reinserir esses documentos da Helenira na escola e abrir de fato um memorial itinerante, ou seja, ele pode ser montado e remontado quantas vezes você quiser. Ele é da escola e os alunos podem participar, os alunos podem ver a documentação da Helenira, os alunos podem presenciar a história da Helenira de perto, porque são cartazes bem grandes. Então, isso só pode acontecer por conta desse grupo, que em primeiro momento me auxiliou na reconstrução da sala do memorial e depois na reinserção da documentação da Helenira e depois levando isso adiante para os alunos, para a direção da escola, para os professores e até mesmo para a cidade. Luana, esses grupos de estagiários são do curso de História, são os colegas, é isso? Todos os integrantes que me auxiliaram nisso são do curso de História, né? Alguns estavam comigo no quarto ano e outros estavam no terceiro. E eu tive o auxílio de 2 professores supervisores que iam, enfim, abrindo as portas para eu conseguir fazer essa inserção na escola, né? Porque eu sou uma média estagiária, então eu não conseguia ter toda a autonomia que eu queria. Então eram 2 professores líderes e o resto, todo mundo do curso de História em Assis. Quer dizer, mesmo sendo a Helenira aluna que foi do Clipas, não tinha material nenhum, nenhum resquício de que ela passou por ali, né? Você teve que buscar. Onde é que você foi buscar esse material? Eu sei que boa parte foi doada pela Helenalda, que é irmã da Helenira, não é isso? Isso. Quando eu fui, enfim, eu vi que não tinha documentação nenhuma dela e comecei a me questionar onde está a documentação dela, né?
A minha maior dúvida era assim, como que eu faço para levar isso para os meus alunos em sala de aula se eu não tenho nada? Nenhuma foto, nenhum registro, nenhum documento. E aí eu fui em uma palestra em São Paulo, nos arquivos de São Paulo da Unesp, e eu me encontrei com a Melinha Teles e com a Tessa Moura Lacerda, que são duas ativistas quando o assunto é apagamento histórico com relação à ditadura militar, né? Então elas têm um estudo muito profundo sobre o apagamento que a gente sofre até hoje de documentos e fatos e casos da ditadura. E eu citei que eu vivenciava aquilo dentro da escola em que eu estagiava, porque na minha concepção a falta de documentação era um apagamento ali para quem estava na escola naquele momento e para os alunos que não tinham contato nenhum com nada, né? Não podia ver uma história viva, um documento vivo, porque não tinha nada. E aí as duas automaticamente já se prontificaram e passaram o número da Helenalda para mim, falando que eu devia entrar em contato com ela e contar isso para ela. E aí eu, dito e feito, eu peguei o número e já rapidamente entrei em contato com a Helenalda e ela me mandou uma documentação que a família tinha feito uma coletânea ao longo dos anos que ia ser posteriormente para um filme. Né? E aí eu usei algumas documentações, não todas, porque algumas eram exclusivas do filme, para reinserir isso de novo dentro da escola Clibas. Mas aí, no dia 13 de maio deste ano, 2025, então, foi dado o nome de Helenira Rezende de Souza Nazaré ao memorial, né? E aí, esse material vai ficar ali. Isso, a produção desse material feita por nós estagiários era que esse material ficasse nas paredes, né, da sala para que os alunos entrassem. Mas pensando numa melhoria de aula e de acesso à informação da escola, esses materiais, eles são painéis de MDF bem grandes que podem ser expostos em qualquer lugar, inclusive levados para a sala de aula. Por isso que a gente diz que o Memorial Helenira Rezende, ele é itinerante, porque ele não é fixado na parede, como inicialmente era para ser, mas ele pode se movimentar e ser remontado quantas vezes quiser para levar para qualquer sala de aula, inclusive qualquer espaço. Né? Então, foi dessa maneira que a gente usou a documentação, porque o memorial ele faria sentido, o memorial numa sala fechada, ele faria sentido se aquela sala fosse somente para Helenira Rezende. E em memória da família dela, porque o Adalberto, o pai dela, deu aula na escola. Mas não, ali tinha documento de todas as categorias, fotos de todos os anos, não fazia sentido aquela sala ser especificamente o memorial para a Helenira. Então, o nome do memorial é Helenira Rezende, porque, enfim, tem toda uma história de que aquela sala deveria abarcar uma documentação dela, mas o memorial Helenira Rezende, da própria pessoa, ele é itinerante e pode ser levado e exposto em qualquer lugar. A cerimônia, então, que deu o nome da Helenira ao memorial, teve a presença da Helenalda, né? Detalhe, Luana, o que tem efetivamente esse material? São fotos, cartas de Helenira? Detalhe é isso. O material mandado para mim pela Helenalda foi uma coletânea de documentos que primeiro mostravam áudios das irmãs que contavam quem foi a Helenira. Então, eram áudios da Helenalda que contavam assim o entusiasmo da Helenira em frente aos movimentos estudantis, a força que a Helenira Rezende tinha quando ela foi estudar na USP e ela entra para a guerrilha do Araguaia, né? Então, assim, a gana de lutar por uma educação que a Helenira tinha, as irmãs viram de perto e documentaram isso em áudios, né? Além dos áudios, a gente tem as cartas escritas pela Helenira, que é o que a gente chama de uma história viva, porque aquelas cartas têm a letra da Helenira, então tem a ortografia da Helenira, o modo como a Helenira falava, inclusive graças a essa documentação a gente sabe que a Helenira tinha um costume de chamar as companheiras dela de manas. Então, minhas manas, minhas companheiras, né, as amigas dela, as meninas que praticavam atletismo com ela, as companheiras de luta eram minhas manas. Além disso, a gente tem fotos da guerrilha do Araguaia, que nenhuma delas mostra, a Helenira especificamente, mas fotos que documentam os desaparecidos da Helenira, da guerrilha, e a Helenira tá ali.
né? E, além disso, a gente tem algumas fotos do Congresso da Uni, do qual a Helenira participou, e em maioria de fotos a gente tem ela participando do atletismo, né? Porque ela foi a primeira mulher que liderou o Grêmio Estudantil da escola. E aí a gente tem fotos dela dentro do Clibas nesse Grêmio, as fotos do atletismo, ela relatando em cartas os jogos que ela ia fazer, quando ela participava de Olimpíadas de basquete. Né? Então a gente tem nessa documentação uma história viva, porque tem muita coisa que a própria Helenira documenta, né? Que é o caso das cartas, as fotos que ela tira enquanto ela está no grupo de basquete, as suas fotos quando ela está na bancada da Uni. Isso é um marco histórico, tanto para quem é do movimento estudantil, tanto para quem estuda a história da União Nacional dos Estudantes. E levar isso para os alunos é muito importante, né? Porque surge aquela dúvida: como que eu levo uma história que não faça sentido para os meus alunos? Então, mostrar essas fotos para eles é revelar que dentro de Assis, dentro do Clibas, dentro do nosso município, houve alguém que sentou na bancada da Uni durante a ditadura militar, né? E esteve andando pelos corredores daquela escola, e não faz sentido ser apagada ao longo dos anos. E essas cartas, Luana, era dela para a família ou para amigos? A quem ela se dirigia e contava a vida dela, a passagem dela lá na guerrilha, enfim. Essas cartas, elas têm um cunho de passar informação para as amigas dela sobre a viagem que ela fazia com o atletismo da escola. Algumas eram as irmãs, então ela cita Nora, Nora é a Eleonora. Então, ela manda aquela carta para Eleonora, ou então ela manda a carta para a mana dela, então ela está se referindo à amiga dela. Então, ela vai mandar essa carta para informar. Às vezes, um jogo de basquete que ela participava, teve um evento que ela participou da escola, que foi um debate sobre o parlamentarismo, e ela relata como foi esse debate com as manas de sala de aula dela. Então, é uma coisa mais estudantil e relata mais a questão da vivência dela dentro da escola Clibas. Agora, quando a gente fala dos relatos da Helenalda, nos relatos que a Helenalda grava para esse documento, ela fala como que ela se sentia quando a irmã mandava cartas para ela que informava a situação em que ela se encontrava enquanto ela estava escondida dos policiais, dos militares, né? E aí que a gente chama de história oral, porque quem passa essa história para a gente é a Helenalda, que está viva, e ela conta para a gente, ela contou no nosso evento, como que eram as cartas que a irmã escrevia quando ela estava escondida dos militares, né? E aí, por ser um tema muito sensível, a gente não documentou isso. Mas quem esteve ali no evento presente pôde ver como a sensação da história oral ela é muito forte até hoje para perpassar a história da Helenira, né? E esses áudios, eles existem, eles estão na documentação, dela contando um pouco como que foi esse trajeto da Helenira escondida dos militares, né, ao longo de todo esse trajeto que ela teve que passar aí até a guerrilha. Esse material vai fazer parte de um grande painel, é isso que vai ficar no memorial e também vai ser itinerante, vai rodar. Isso, ele já está pronto esse material, né? Todo esse material ele já está pronto, e quando, enfim, caso nós sejamos convidados para apresentar esse material em algum lugar, esse material envolve vídeos produzidos pelos alunos, vídeos que são narrados pela Helenalda, né? Então, esse material envolve as cartas dela impressas em um material onde as pessoas conseguem pegar na mão e ler as cartas que a Helenira escrevia. A gente tem ali uma documentação agora do pai dela, do Adalberto, né? Que, enfim, foi um médico muito importante para a cidade. Então, e para Alto Sorocabana também, que é o que pouco se fala, o trabalho que o Adalberto fez para Alto Sorocabana. Então, hoje em dia esse material já está pronto, a gente fez uma coletânea do que podia ser exposto ao público, e ele pode ser levado para qualquer lugar aí, caso haja algum convite, né, algum interesse, esse material ele é pronto para ser exposto ao público hoje em dia. Luana, você falou em forte emoção durante a cerimônia lá no Clibas, quando se deu o nome da Helenira ao memorial. Como é que foi esse contato com a Helenalda? De vocês, jovens, com a irmã da ex-guerrilheira?
Para ser bem sincera, eu fiquei com um pouco de medo, porque para quem estava liderando o projeto ali ao lado do Alisson, o Alisson não pôde estar no dia, então meio que eu fiquei sozinha, liderando assim os outros estagiários. Eu fiquei com um pouco de medo de tocar em pontos muito sensíveis. Esse era meu maior medo enquanto eu fazia todo o evento acontecer. Eu ficava perguntando o tempo todo para os meus companheiros: nossa, será que a gente não está sendo muito sensível? Será que a gente não está tocando em um ponto que não pode? Mas no final, quando a Helenalda entrou no salão, viu o material pronto, assistiu ao vídeo produzido pelos estagiários, ouviu a sua voz ao fundo do vídeo, narrada, contando os fatos da irmã, né? Ela viu aquela história sendo colocada em prática na vida ativa de alunos, estudantes, professores, diretores. Ela ficou muito emocionada, me agradeceu muito por isso depois no final. Ter ela ali, eu repetia diversas vezes para o público, ter a Helenalda ali conosco foi uma prova viva de como que a gente usa a história de maneira viva, né? Porque a Helenalda estava ali com a sua oralidade, com a sua experiência de vida, com todo o seu, com a sua, toda a sua trajetória até ali, para contar para os alunos do nono ano de 2025 quem foi Helenira Rezende, como era. Ela teve que repetir diversas vezes, porque os alunos perguntavam, né? Como era receber as cartas da Helenira enquanto ela estava escondida, né? E eu acredito que ela, mais do que ninguém, possa contar isso, mas ela conta de um jeito histórico, de maneira viva, uma história oral que passa para os alunos, que passa para os diretores ali no Clibas. Eu tenho certeza que ela passou a mensagem dela do porquê que a gente não pode esquecer uma história, né? Por que a gente não pode negligenciar uma pessoa que esteve ali presente. Ela tem parentes, familiares que se esforçam diariamente para manter essa história dela viva. Então, ter trazido a Helenalda para o Clibas, eu queria ter trazido a outra irmã também, a Helenoira, mas não, enfim, por problemas de saúde ela não pôde. Foi muito importante porque ela pôde revisitar um local do qual ela estudou. Ela pôde trazer para a gente informações, porque eu não sabia que o Adalberto era professor do Clibas. Eu fui saber pela Helenalda, que me pontuou isso, e eu já automaticamente já comecei a procurar as documentações do Adalberto. E ela disse que se sentiu lisonjeada por ter visto a história da irmã tão de perto e sendo usada para refletir-se em outras gerações, né? Então, assim, tanto para ela quanto para nós, estudantes, estagiários e professores, foi muito sensível, muito importante e muito efetivo para a produção daquela história. Luana, você falou em outras novas gerações. Essa homenagem, quer dizer, essa iniciativa não só visa homenagear a Helenira, como também perpetuar a história dela, né, a trajetória dela, enfim, para que as novas gerações não se percam pela memória, né? Saibam que jovens, não só ela, outros jovens lutaram pela volta da democracia, pela liberdade. Quando eu comecei todo esse projeto, a minha intenção inicial não era fazer uma história que ficasse em documentos guardados nas gavetas, bem pelo contrário. Quando eu comecei tudo isso, eu até pontuei, isso aqui vai para os alunos. Isso aqui vai ter contato com gente do nono ano, gente do primeiro ano do ensino médio, isso vai para o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, assim, passar isso para os mais novos, porque senão não tem sentido. Perde o sentido de fazer história para a vida, fazer história com sentido para a vida. Fazer uma história oral, fazer uma história documental, manter a memória de uma pessoa viva, se eu não passar isso para frente, se eu não passar isso para os meus alunos, se eu não passar isso em sala de aula. Né? Então, a gente teve ali a presença do Grêmio Estudantil inteiro, que inclusive auxiliou a gente na montagem do espaço. No período da tarde, um pouco antes da Helenalda chegar, eu precisava de ajuda para remontar o espaço. E aí os alunos do Grêmio me ajudaram. Isso foi muito importante, porque eles pegaram nos painéis, eles colocaram os painéis nos lugares. Então, assim, teve um auxílio muito grande, uma companhia muito grande de alunos. A nossa sala, quando montada, ela era em grande parte, majoritariamente, composta por alunos do Grêmio, alunos do ensino médio, alunos do fundamental. Então, foi aí que a gente conseguiu, de fato, poder falar abertamente que a gente conseguiu abarcar, sim,
outros grupos, né? Não só professores, não só direção, ou não só a família da Helenira, mas também outros alunos mais novos que não sabiam quem era a Helenira. E no final do evento, eu fui impressionada, porque eu estava direcionando a Helenalda para fora da sala para me despedir dela e um grupo de alunos me parou. Não, não leva ela embora, não. A gente quer fazer uma entrevista com ela. E aí eu perguntei, né, você quer participar da entrevista, Helenalda? E aí ela, não, participa, eu falo, não tem problema não. E aí ela sentou com os alunos e eu fiquei só assistindo. E os alunos do 9º ano fazendo dúvidas, perguntando da Helenira, perguntando da ditadura, perguntando de visões futuras, né? Trabalhando até com a experiência e com a expectativa. Então, assim, depois de tudo, depois quando tudo acabou e eu vi esse grupo de alunos iniciando um novo projeto, que era fazer uma entrevista com a Helenalda, que fosse ser passada de novo para os alunos de novo, eu vi que aquilo fez sentido, né? Porque eles viram ali uma oportunidade de entrevistar uma história viva e passar aquilo para frente. Luana, obviamente que o fato de ser estudante de história, claro que isso ajudou, aguçou a sua curiosidade. Mas quando se deu em você essa vontade de conhecer, quando você conheceu a história da Helenira, qual foi o primeiro contato que você teve com a história dela? Então, dentro da universidade, por muito tempo eu participei do movimento estudantil, né? Então, ali você já escuta a história da Helenira. Tanto que hoje em dia o nome do DCE da Unesp é Helenira Rezende, né? Então, o meu primeiro contato com ela foi no movimento estudantil, do qual eu participei por muitos anos. Então, ali eu tive o primeiro contato com ela. O segundo contato foi quando eu fui dar uma aula no EJA, e uma das alunas do EJA perguntou para mim quem era a Helenira, por que tem uma foto dela, porque tem um monumento dela na frente da escola, né? O nome dela na frente da escola. Porque a Helenira tá ali, quem foi a Helenira? E ali eu respondi a ela na sala de aula, mas eu saí daquela aula com um ponto de interrogação enorme na cabeça. Peraí, tem muita gente que estuda no Clibas e não sabe quem foi a Helenira. Né? E eu sabia, porque eu faço história e porque eu fiz parte do movimento estudantil. Mas e os meus alunos que estão cursando o EJA? E os meus alunos do 9º ano? E a direção da escola? E os outros professores de história da escola? E os outros professores de história do município de Assis? E quem mora na rua Helenira Rezende? Sabe quem foi Helenira Rezende? Então ali me surgiu essa grande dúvida. Eu tinha contato, porque eu fazia um curso que me permitia conhecê-la, mas tem gente que mora na rua Helenira Rezende e não sabia quem era Helenira Rezende. Então, de algum lugar tinha que surgir esse levante na cidade, né? Então, foi um começo, né? A necessidade de levar isso para frente. Luana, o exemplo da Helenira e de tantos brasileiros que tombaram na luta contra a ditadura, travaram um bom combate e foram presos, torturados, mortos, outros exilados, mas não conseguiram presenciar, ver o fruto dessa luta, que foi a redemocratização do país a partir de 1985. Mas a luta deles não foi em vão. Agora, décadas depois, surge a extrema-direita aqui e no mundo, extravasando ódio, intolerância, e aqui, por exemplo, pedindo a volta da ditadura, volta dos militares. Você entende que com esse trabalho, né, de reviver a história da Helenira, da luta contra a ditadura, vai ser que o jovem pode ajudar a fortalecer a democracia, porque o que querem é acabar com a democracia, essa extrema-direita, né? Não consegue conviver com o diferente, com o contrário, né? Com liberdade. Pedem liberdade, mas pedem democracia. Falam em liberdade, mas pedem democracia. Isso porque é fácil você pedir ditadura vivendo numa democracia, eu quero ver pedir democracia durante uma ditadura. Como é que você vê isso?
o jovem tem essa consciência de lutar para fortalecer a democracia? Eu acredito muito que hoje em dia, quando a gente faz esse tipo de evento que a gente fez agora, em maio, a gente ainda vê, principalmente do lado historiador, o quanto que ainda falta ser feito, né? Porque isso foi realizado dentro de um município. Mas quando a gente sai um pouco para fora, ou a gente escuta relatos de fora, ou até relatos em sala de aula e presencia muita coisa, a gente vê o quanto que falta ser feito ainda, o quanto que falta ser relembrado. Né? E esse evento que eu fiz em São Paulo, agora, onde a gente estava com a Tessa Moura Lacerda, a gente falava exatamente disso, né? O quanto que a negligência desse período, o quanto que o apagamento histórico tem reverberado na sociedade, de modo que tem muita gente que levanta a bandeira do volta à ditadura ainda, né? Então, primeiro, enquanto professor, a gente enxerga muito como uma má informação. Como que a cabeça das pessoas foi desenvolvida uma informação que faz com que elas acreditem na volta à ditadura, né? Como que as informações têm sido passadas de modo que as pessoas ainda acreditam que o período da ditadura valeu a pena e tem que voltar. O que está acontecendo com a história das pessoas que foram mortas, violentadas, que sofreram nesse período? O que a gente está fazendo para mostrar para a sociedade, de fato, a verdadeira informação? Né? A Comissão da Verdade, entre outras comissões, entre outros meios informativos que auxiliam as pessoas a compreenderem esse período, ainda falta muito a ser caminhado. Né? Muitas vezes o que a gente vê dentro da universidade é que esses relatos ficam dentro da universidade e não saem dela. Quando saem, aos olhos de quem é da direita, aos olhos da extrema-direita, aos olhos do liberalismo, a gente está só sendo um bando de rebeldes que está querendo atrapalhar o governo, ou está querendo ir contra o governo. Mas muitas vezes a gente está mesmo, a gente está tentando ir contra essa onda de falsas informações, ou contra essa onda de pessoas que acreditam na ditadura, na volta à ditadura, acreditam que a ditadura é um regime que vale a pena. Né? Então, enquanto professor de história, todos nós temos a função de levar isso para a sala de aula e mexer alguma ferramenta na cabeça dos nossos alunos que destrave uma mínima noção de sensibilidade sobre o que foi o período da ditadura. Né? Eu posso até dar um exemplo disso, que é o livro da Tessa Moura Lacerda, onde ela intitula a obra dela de Infância Perdida. É um livro que facilmente pode ser levado para a sala de aula, e é um livro onde há vários relatos de pessoas que perderam os pais na ditadura e tiveram que crescer de maneira rápida. Isso é sensível, isso é delicado, mas isso é o que foi a ditadura. E isso a gente leva em sala de aula. E isso está no meio acadêmico. Então, enquanto historiadores, é reviver, é rebuscar, é ficar cavando o que ninguém quer cavar, o que ninguém quer mexer, o que ninguém quer falar. Deixa para lá, já passou, né? Mas tem várias e várias pessoas que perderam parentes, amigos, familiares, conhecidos pela ditadura. Então, qual é o sentido de apagar isso? É apagando, é esquecendo, negligenciando que a gente mantém essa reverberação do volta à ditadura. Né? Então, assim, a participação de movimentos políticos, o trabalho do profissional historiador em reviver isso, em trazer essa documentação à frente, o trabalho do professor de cativar alunos que reflitam sobre a ditadura, que mudem a visão que muitas vezes vem de casa sobre a ditadura, é muito importante para a gente quebrar essa noção de que o regime militar valeu a pena e hoje em dia seria uma boa alternativa para nós, né? O regime militar mata, e ele não seria uma boa alternativa para nós em hipótese alguma. Esquecer isso, esse período nunca. Agora, Luana, você acha que a memória da Helenira é uma grande ferramenta para manter esse foco, principalmente para as próximas gerações, para que não se esqueçam, que lutem sempre pela liberdade, pelo fortalecimento da democracia?
Hoje eu posso iniciar minha fala com um exemplo que eu falei anteriormente sobre hoje em dia o nosso movimento político dos estudantes, nosso DCE, o nosso Diretório Central dos Estudantes, hoje em dia ser intitulado de Helenira Rezende é um marco para a história, principalmente para os unespianos e para quem está no movimento estudantil, né? Então, assim, estudar Helenira Rezende, conhecer Helenira Rezende, ela tem uma importância na vida de determinados setores e hoje em dia, na nossa atualidade, principalmente para quem é professor e vai levar isso adiante, para quem é historiador e vai levar isso adiante, né? E para os jovens que estão inseridos na luta política dentro do movimento estudantil. Então, o nome da Helenira estar no DCE hoje em dia é uma memória de luta, é um lembrar do porquê lutar, por que se manter ali, por que fazer política. Por que ir contra a política de direita? Por que ir contra a extrema-direita? Precisa existir. Né? A Helenira deu a vida dela em prol de uma luta política, de uma luta estudantil. Então, os estudantes terem colocado o nome da Helenira ali não foi à toa. Foi uma grande homenagem, mas um motivo do porquê lembrar, do porquê lutar. Né? E falando em âmbito local, em Assis, saber quem foi Lenira Rezende, saber quem foi o Adalberto, o pai dela, saber quem foi a família Rezende de Souza Nazarete, é lembrar que houve períodos em que a ditadura tomou conta desse país e tomou conta da população e levou pessoas embora. Levou pessoas embora lutando, como o caso da Helenira. Então, lembrar dela em todos os setores do qual estamos inseridos, até mesmo no jornalismo, é levar ela para frente, é não esquecer, e não só ela, né? A gente tem vários casos de pessoas que precisam ser lembradas. A Amelinha Teles é uma história viva, do qual até hoje ela vive em suas palestras, contando e recontando a sua história na ditadura. Né? Então, assim, temos a Helenira, temos a família Rezende de Souza Nazarete, temos vários casos que nos mantêm a memória viva de lembrar que lutar é necessário, manter-se lutando é necessário, porque a gente ainda tem essa reverberação de uma memória da ditadura como se fosse algo bom. E lá naquela época, quer dizer, a Helenira já tinha um leque de luta que não só resumia a luta contra a ditadura, mas ela já tinha a visão, por exemplo, dos direitos do negro, ela era uma negra, né? Dos direitos do negro e das mulheres. Né? Hoje, que o movimento feminista, o movimento de mulheres, hoje é atualíssimo, é atuante, ela já falava nisso naquela época, não é, irmã? Tanto que houve muito uma exaltação da Helenira Preta, né? A Helenira Preta é um marco para a gente, porque a gente não fala só da Helenira, mas também de uma mulher racializada, uma mulher preta que lutou frente a um regime de direita que claramente era racista, né? Então, assim, hoje em dia, quando a gente tem o DCE e o movimento do DCE e os movimentos políticos em volta deles, a memória da Helenira Preta é uma memória de resistência, porque foi uma mulher racializada e que estava na luta ali frequentemente, diariamente, e hoje em dia fez um marco para todos nós. Muito bem, eu agradeço em nome do Assis City essa entrevista, esse depoimento, Luana, tá? Que faz parte do projeto Personalidades, em que a gente está mostrando a memória e a história de Assis através de personagens, não só dos que nasceram aqui, mas dos que viveram aqui por um período, mas se notabilizaram de alguma forma pelas suas atuações. Né? E a Helenira, é lógico, ela é um personagem, embora ela não seja assisense de fato, ela veio em Cerqueira César, mas ela viveu por parte da vida dela aqui, estudou aqui, e é um nome que está aí nos anais da luta pela liberdade do país. Né? Então, isso é um orgulho para o povo assisense e o povo brasileiro, para quem ama a democracia. Né? Então, como ela, tem outros personagens que a gente está levando nesse projeto.
tá? E eu agradeço o teu depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Walter, o Walter e a Cecília, no seu geral, por ter me convidado para falar sobre isso, né? Porque assim é um reflexo do nosso trabalho que durou muito tempo e hoje em dia a gente fica muito feliz em refletir isso para a sociedade de Assis e, enfim, para adiante, né? Para outros profissionais, para outras áreas. Para a gente é muito, eu falo em nome de todos aqueles que trabalharam comigo, de todos aqueles que tiveram envolvidos. Para a gente é uma felicidade muito grande saber que o nosso trabalho está se refletindo do modo que a gente esperava mesmo, né? De levar essa história adiante, assim como a Cecília tem feito por nós.